你们可以称呼我愚者。 Yogeek, Suritsua! Bora pra leitura de mais 4 capítulos de Lord of Mysteries e com a ajuda aqui do Director, né, que acabou contribuindo aqui através dos últimos vídeos. Acho que eu esqueci de agradecer ele no vídeo de ontem. E seguimos aqui na nossa jornada, né, a gente faz os nossos últimos 4 capítulos em um vídeo, né, se a gente não continuar batendo a nossa meta. E claro, a gente amanhã volta para nossa leitura de 2 capítulos por vídeo, se a gente não bater a nossa meta de 4 capítulos por vídeo aqui no canal do Geek Brasil. Vai aparecer a meta aí, vocês já sabem de cor e salteado quais são as metas, né? A gente tem um valor de R$100 para 4 capítulos, o valor acumulado também está valendo para 5 capítulos. Nós também temos ali os valores de 2 capítulos, dos 2 capítulos a gente vai longe. Então, seguimos aqui pra gente ler do capítulo 118 até o capítulo 121. Acho que é isso, né? 118, 119, 120, 121. Vamos até o 121 agora. Haha, estamos de cenáriozinho novo aqui. Vocês podem até observar que a galera que se tornou membro do canal tem o nomezinho aqui embaixo. O pessoal que tá contribuindo com o Valeu fica aqui 24 horas ajudando e contribuindo, fortalecendo ainda mais os conteúdos do Geek Brasil. E o Pix vai ficar piscando aí durante a transmissão para vocês também ajudarem dessa forma. Lord of Mysteries, capítulo 118, agosto. O tempo voou e Tinger despediu-se do fim do verão. A temperatura oscilava entre 26 e 27 graus Celsius. Ush! Clan levantou-se da banheira e deu um passo à frente, jogando gotas de água no chão. O tempo voou e Tinger despediu-se do fim do verão. O verão em Tinger é em agosto. É estranho isso, né? Porque o verão acaba em setembro no continente... ó, de novo eu falando continente. No hemisfério norte, né? No hemisfério norte, o verão acaba ali em setembro. Aqui tá falando que deu agosto, o verão começou a dar adeus entrando no outono. Talvez tenha uma mudança ali de meses, né, em relação a isso, mas pelo que parece o clima é um pouco parecido. Setembro ainda faz um puta calor, agosto e setembro aqui na Europa faz calor pra caramba, cara. Clea levantou-se da banheira e deu um passo à frente, jogando gotas de água no chão. Menininho, rapaz, dividia o banheiro com uma galera, agora tem uma própria banheira pra si, né? Quem te viu, quem te vê, hein, Clea? Ele ficou ali nu, olhando para baixo em seu abdômen. Ele flexionou e viu linhas musculares proeminentes aparecerem. Esse foi o resultado de seu treinamento diário. Além disso, ele parecia muito mais enérgico. E apenas hoje, seu professor de combate, Gawain, começou a ensinar-lhe o trabalho de pés básico para socar e as técnicas para aplicar força. Tap, tap, tap. Clan pisou no chão descalço no banheiro, deslizando para frente ou recuando antes de se esquivar para a direita e balançando o punho enquanto fazia um gesto defensivo. Ufa! Ele parou e soltou um suspiro feliz. Pegou a toalha ao lado e se enxugou. Depois de entrar em contato com Daxter Guderian, o médico do asilo, Clan pareceu escapar das coincidências por 2 semanas inteiras. Sem a aparição constante de incidentes sobrenaturais, sua vida tornou-se estável. Ele recebeu seu salário em dia, pesquisou profundamente o misticismo, treinou sua pontaria e habilidades de luta, desenvolveu novas receitas culinárias, lentamente reuniu utensílios e decorações recentes com Benson e Melissa, perguntou a seus companheiros sobre casos sobrenaturais no passado, adivinhou para pessoas que vieram ao clube e seguiu rigorosamente os princípios que descobriu. Isso o deixou mais estável. Se não fosse pelas madrugadas, em que ainda sentia a falta da terra, da chaminé vermelha que ainda não havia sido descoberta, ou na imagem do boneco do pano do infortúnio que ainda aparecia em seus sonhos ocasionalmente, ele teria começado a se acostumar com sua atual vida e pensar nela com carinho. Durante esse tempo, 3 reuniões do Clube do Tarô foram convocadas, mas Clan não recebeu nenhuma nova página do Diário de Roselle. No entanto, de acordo com as explicações de justiça, ela conheceu 2 Beyonders e estava entrando em contato com eles de forma consistente. Ao entrar no grupo de Beyonders, era provável que pudesse adquirir mais páginas do Diário de Roselle. O enforcado também expressou que havia voltado para a
Terra e estava tratando de alguns assuntos. Ele começaria a procurar mais páginas assim que tivesse mais tempo livre. Além disso, Justiça sentiu que os dois Beyonders que ela conhecia eram alvos potenciais para se juntar à reunião. Ambos tinham identidades decentes como disfarce, com certos mais diferentes canais de informação, bem como princípios e características únicas. Eles eram o tipo de pessoa que venderia um segredo. O único problema era que eles eram apenas Beyonders de sequência 9, o que não era muito adequado para uma organização secreta de ponta como o Clube do Tarô. Organização secreta de alto nível? Parece mais um esquema de pirâmide. Glenn apenas soltou um suspiro pesado para encobrir o fato de que ele estava sem palavras para responder à complacência da senhorita Justiça. Ele só poderia concordar em observar os dois Beyonders ainda mais. Claro, Justiça não era a donzela inocente e romântica de antes. Ela manteve a guarda alta e nunca mencionou os nomes e características dos dois Beyonders. Temia que o enforcado pudesse identificá-la por meio disso. A senhorita Justiça disse que sente claramente os sinais da digestão da poção. Ela pode precisar de mais 3 a 4 semanas até completar sua atuação como espectadora. Minha aquisição programada da fórmula telepata deve ser antecipada. Glenn jogou de lado a toalha que usava para se secar e vestiu a roupa enquanto pensava no clube de tarô do dia anterior. Interessante é que o Glenn, ele não é o mais avançado do grupo, né? O mais avançado ali é o Alger, né? O Alger é o mais avançado. Só que entre os três, né? Na verdade, entre os dois, o Alger é aquele que parece mais temer, né? Porque a gente consegue separar claramente aqui, porque a Audrey, ela admira o tolo, enquanto o Alger, ele teme o tolo. Tem questões assim diferentes. É claro que a Audrey, ela teme o tolo, mas o temor dela é mais... acaba sendo algo mais brando devido à sua admiração pelo tolo. Agora, quando se trata do Alger, o Alger ele teme o tolo. A admiração dele vai mais pro lado do temor, da grandiosidade ali do tolo. Enquanto a Audrey não, a Audrey ela fica encantada, fascinada, ela se põe no seu lugar, né? É claro que ela se deve se colocar ali no seu lugar, mas ao mesmo tempo ela fica ali com essa expectativa, né? Com essa admiração sobre que ela foi a escolhida, selecionada por estar ali, né? É interessante essa diferença de percepção entre os dois personagens. Nos últimos 20 dias, ele viu Dexter Guderian apenas uma vez. Ele tinha a ideia de que a pressa era inimiga da perfeição. Então, apenas conversou sobre assuntos gerais e perguntou coisas sem importância sobre os alquimistas da psicologia. Dada a velocidade com que a Justiça estava digerindo a poção, ele não teve escolha a não ser começar a pensar em como obter a fórmula da sequência 8, telepata, de Dexter anteriormente. Glenn abotoou a camisa e pegou outra toalha seca para enrolar a cabeça para absorver a água do cabelo. Comparado com a Justiça, ele estava digerindo a poção do vidente ainda mais rápido do que o esperado. Nessa semana, os sons que ele não deveria ouvir e as coisas que ele não deveria ver já haviam desaparecido enquanto se envolvia em cogitação ou visão espiritual. Virando a toalha, Glenn secou o cabelo novamente. Ergueu a cabeça para olhar para a porta e murmurou para si mesmo. Vai ser um capítulo inteiro do Glenn se secando? Os princípios do vidente que descobri são realmente eficientes. Na próxima semana, devo ser capaz de digerir a poção inteiramente. Ué, repetiu na próxima semana 2 vezes? Não tenho ideia de onde conseguir o chifre único de uma cabra adulta de montanha Ornaces e um talo completo de uma rosa com rosto humano exigida pela fórmula do palhaço. Talvez eu pudesse fazer como Lady Dali fez e enviar um pedido especial, mas isso com certeza atrairia a atenção dos superiores e quero me desenvolver no meu próprio ritmo. O crente da Ordem Aurora no departamento de polícia também foi encontrado, mas ainda não descobri quem é esse Sr. Z. Harry disse que completaria a tarefa da chaminé vermelha antes do final dessa semana. Meu estoque particular de dinheiro voltou a pouco mais de 7 libras, então pelo menos não preciso me preocupar em fazer o pagamento final. Algumas das informações sobre casas e inquilinos que ele forneceu antes não pareciam ter nenhuma anormalidade, mas não tenho tempo para investigá-las uma a uma. Talvez eu possa ver quais casas de chaminés vermelhas
receberam novos inquilinos recentemente. Aqui dá um frisar sobre uma casa, né? Mas no anime parece quase como se fosse uma fábrica quando a gente consegue ver a chaminé vermelha. Essa é uma maneira de ver isso. Sentado em silêncio por mais de meio minuto, ele vestiu a calça preta, a gravata borboleta e o coldre na axila. Então pegou seu traje de treinamento de cavaleiro suado do chão e o jogou no cesto de roupa suja. Abriu a porta e saiu do banheiro. Ele havia acabado de terminar o treinamento de combate da tarde de quarta-feira e ainda estava na casa de seu professor Gawain. Olá, Sr. Moret. A reserva de Gawain passou por acaso e ela rapidamente se curvou. Clan assentiu levemente e apontou para o banheiro bagunçado. Você poderia limpar isso, por favor? Claro, senhor. As roupas serão cuidadas pela empregada da lavanderia. Ela virá às 6. A criada manteve a cabeça baixa quando respondeu. As empregadas de lavanderia não tinham alojamento nem alimentação incluídas, já que não eram contratadas para apenas um agregado familiar. Elas normalmente eram contratadas para lidar com lavanderias de várias famílias, ou se apressavam diariamente lavando as roupas de uma casa antes de ir para a próxima, ou juntavam todas as roupas de diferentes casas e cuidavam de tudo ao mesmo tempo, antes de enviar tudo de volta. Só então mal conseguiu ganhar a vida. Cara, falar pra você que minha tia vivia desse jeito. Era quatro primos que eu tinha, só que eles eram bem mais velhos do que eu, né? Eu tenho meus 30 e poucos, eles devem ter já os seus 40, os seus 50 e poucos já quase. E a minha tia criou eles assim, né? Basicamente tudo ali de pegando roupa da casa dos outros e lavando e era um atrás da outra, era um ritmo meio frenético. Eu não me lembro disso, né? Porque quem fala isso aí é o meu pai. Mas é realmente algo dificultoso, né? Difícil. Claire não falou muito, mas voltou para a sala para se despedir do proprietário que estava sentado na cadeira de balanço. Ele viu Gawain balançando a cabeça devagar. Um cobertor marrom claro cobria suas pernas e as notícias vespertinas de Awa em suas mãos. Claire sabia com certeza que o cavaleiro que se banhava no brilho do sol poente tinha 50 e poucos anos, mas sua apatia o fazia parecer que já estava na casa dos 80. Durante o treinamento de combate, Gawain manteve o silêncio e só deu dicas quando necessário. Ele não era de conversas casuais. Clan estava tão exausto do treinamento diário que não tinha intenção de tentar conversar. Assim, o relacionamento deles permaneceu distante. Pelas suas demonstrações, a força do professor Gawain ainda é bastante assustadora e seus passos também são rápidos. Acho que não seria um problema para ele lutar contra 3 de mim. Ele tem um pagamento da delegacia e também comprou um terreno em um vilarejo nos subúrbios de Tingen, que oferece aluguel fixo. Ele contrata um chefe, uma criada e uma lavadeira. No Império loucos por comida na terra, um homem na casa dos 50 com tanta riqueza teria viajado pelo mundo, né? Um homem no nosso mundo. Clan desviou o olhar de Gawain e balançou a cabeça. Em seguida, foi até o cabideiro para tirar a cartola e o blusão preto. Depois de se arrumar, pegou sua bengala e saiu de casa. Ele caminhou ao longo do caminho de pedra coberto de mato em direção aos portões. Nesse momento, ele viu que havia uma carruagem de 2 rodas parada do lado de fora da cerca de metal e um homem com um rosto familiar parado ao lado dela. Leonard? Clan murmurou, olhando desconfiado para seu companheiro de equipe de cabelos bagunçados. Leonard estava vestido com uma camisa branca, calça preta e botas de couro sem botões, enquanto girava o chapéu nas mãos. Quando viu Clan saiu de casa, sorriu e perguntou: "Você está agradavelmente surpreso?" "Apenas surpreso, sem nenhuma alegria." Clan ignorou o comportamento inadequado de Leonard e olhou nos olhos verdes do falso poeta. "O que aconteceu?" Leonard colocou o chapéu e disse: "O capitão quer que você trabalhe comigo e com Free. Vamos conversar sobre isso no caminho." "Tudo bem." Clan o seguiu até a carruagem. Enquanto a cena do lado de fora da carruagem passava, Leonard pegou um pacote de documentos ao seu lado e o jogou em Clan. Clan pegou-o firmemente e tirou um documento. Então começou a ler cuidadosamente. 11 de agosto, 23 horas. Em um asilo no Burgo Oeste, o falido Salos tentou um incêndio criminoso para causar uma tragédia, mas no final ele só conseguiu se queimar até a morte. 11 de agosto, 22 horas. Trabalhador portuário Sid pulou no rio Tussock e acabou com sua vida miserável.
11 de agosto, 20 horas, na rua inferior da rua Cruz de Ferro, a senhora Lawes, que ganhava a vida vendendo caixa de fósforo, morreu de uma doença repentina. Glenn ficou intrigado quando leu os 2 primeiros incidentes. Ele achou as mortes muito comuns. Não só deveria estar abaixo da atenção dos falcões noturnos, até mesmo a força policial evitaria desperdiçar recursos investigando causas tão óbvias de morte. No entanto, quando ele leu a lista, lentamente franziu a sobrancelha. Depois de 2 páginas, de repente, levantou a cabeça e olhou para Leonard. Isso não é demais? Quando o número de mortes comuns atingiu uma quantidade impressionante, era difícil chamá-lo de normal. Pela primeira vez, Leonard assentiu sério e disse: o número de incidentes de morte nas últimas 2 semanas é 5 vezes a taxa normal. Quando o quartel-general da polícia de Tinger tabulou os dados, perceberam o problema e rapidamente o repassaram para nós, assim como os punidores mandatários e para a mente coletiva da maquinaria. Caramba, mente coletiva da maquinaria é um nome muito da hora, né? Qual é o nome do grupo que você participa? Eu participo da mente coletiva da maquinaria. Olha, vê se não é um nome assim de respeito. Tudo bem que os 3 nomes são legais, né? Mas tipo assim, top 3 aqui eu acho que ficaria mente coletiva da maquinaria, punidores mandatários também é um bom nome, falcões noturnos, por mais que seja legal, ainda é menos legal ali do que punidores mandatários e também sobre mente coletiva da maquinaria. Então na posição do número 3 temos falcões noturnos, punidores mandatários na posição número 2 e mente coletiva da maquinaria disparado na posição número 1, pra mim pelo menos. Gosto bastante desse nome, né? Mente coletiva da maquinaria. Isso provavelmente tem algo a ver ali com o Imperador Roselli, né? Ele deve ter rebatizado ali o nome com isso daqui. Embora esses incidentes de morte parecessem normais durante as investigações iniciais, o capitão acredita que devemos investigá-los mais uma vez. Pode exigir a ajuda de adivinhação ou magia ritualística. Glenn disse com um olhar de esclarecimento: eu entendo. Leonard estalou os dedos e disse: você, eu e Free formamos um time. Ele está esperando por nós na rua inferior da rua Cruz de Ferro. Seca, Royal e o velho Neil estão em outra equipe, investigando incidentes correspondentes no Burgo Norte. O capitão está na companhia de segurança para responder a qualquer emergência. Ok, Glenn assentiu solenemente e de repente pensou em algo. Ele rapidamente perguntou: posso passar na minha casa e deixar um bilhete? Ele tinha que dizer ao irmão e à irmã que não poderia jantar em casa naquela noite porque algo aconteceu. Leonard riu: sem problemas, está a caminho. Com isso, Glenn se acalmou e releu os incidentes da morte, pretendendo encontrar uma ligação entre os vários nomes, horários e a causa da morte. Então, de repente ele percebeu algo. Esta é a minha primeira missão em grupo depois de me tornar um falcão noturno. Uma missão planejada, eu acho que sim, né? Agora, missões em grupos eles já tiveram, né? Basicamente eles já tiveram. Agora, se tornar alguém nomeado no falcão noturno, as primeiras missões ele não era nomeado ainda no grupo, né? Como um falcão noturno. Agora, ele já teve algumas outras missões, mas sozinho ou com a ajuda de um ou outro, mas nunca em grupo, né? Um grupo tão grande assim. Então, praticamente, essa é a primeira missão do clã em grupo. Bora lá, mais um capítulo de Lord of Mysteries pra conta. Lord of Mysteries capítulo 119, a verdadeira rua inferior. Cidade de Tinger, rua Daffodil 2. Glenn, que havia deixado um bilhete, trancou a porta e caminhou rapidamente em direção a Leonard Mitchell, que esperava na beira da estrada. O cabelo preto curto de Leonard havia crescido um pouco ao longo do mês, e a falta de cuidados fazia com que parecesse bagunçado. Apesar disso, seu cabelo bagunçado ainda complementava sua aparência decente, olhos de cor esmeralda e vibrações poéticas. Exalava uma sensação diferente de beleza. Na verdade, qualquer penteado depende do rosto, Glenn satirizou internamente. Ele apontou na direção da rua Cruz de Ferro e perguntou: Free, está esperando por nós lá? Sim. Leonard alisou a camisa para fora da calça e disse casualmente: você notou alguma pista enquanto olhava os documentos? Glenn segurou sua bengala com a mão esquerda enquanto caminhava ao longo da estrada e disse: não consigo encontrar nada em comum nos locais ou causas de morte. Você deve se
saber que quaisquer rituais envolvendo deuses malignos ou diabos devem ser conduzidos dentro de um determinado período de tempo, ou usando um método especial. Leonard tocou o revólver feito sob medida, escondido debaixo da camisa, na cintura, e riu. Isso não é uma regra absoluta. Em minha experiência, alguns deuses ou diabos malignos são facilmente satisfeitos, desde que tenham um interesse particular no que está sendo pedido a eles. Além disso, um bom número de mortes parece normal. Temos que omiti-las antes que possamos chegar à resposta real. Clem olhou para ele e disse: é por isso que o capitão nos pediu para investigar mais uma vez, para eliminar os incidentes normais. Leonard, seu tom e descrição me dizem que você tem uma experiência considerável nessa área, mas você só é um membro dos Falcões Noturnos há 4 anos, com uma medida de 2 incidentes sobrenaturais por mês. Além disso, um grande número deles era simples e fácil de resolver. Ele sempre achou que Leonard Mitchell era um pouco estranho e misterioso. Leonard não apenas sempre suspeitou dele, acreditando que havia algo sobre ele. Além disso, seu comportamento também mudava de tempos em tempos, às vezes quieto, às vezes arrogante, às vezes irreverente, às vezes sério. Será que você também teve um encontro fortuito? Um encontro que faz você se ver como uma estrela em uma peça? Clem fez uma dedução aproximada com base em todos os filmes, romances e dramas que assistiu no passado. Ao ouvir essa pergunta, Leonard riu e disse: isso é porque você ainda não é um Falcão Noturno completo. Você ainda está na fase de treinamento. A Santa Catedral compila um registro de todos os encontros sobrenaturais vividos pelas catedrais das diferentes dioceses e o entrega aos seus membros uma vez a cada 6 meses. Além de suas aulas de misticismo, você pode enviar um requerimento ao capitão e pedir para entrar no portão Chance para ler esses registros. Clem acenou com a cabeça em esclarecimento. O capitão nunca mencionou isso para mim. Clem não teve a oportunidade de entrar no portão Chance até este ponto. Leonard riu e disse: achei que você já estivesse acostumado com o estilo do capitão e pensar que você ainda está esperando ingenuamente que ele te lembre. Não vai lembrar. E o Clem vai conhecer o interior do portão Chance da pior forma possível, né? Ao dizer isso, ele acrescentou significativamente. Devemos ser cautelosos com o capitão se chegar um dia em que ele se lembre de tudo. Isso significaria uma perda de controle? Clem assentiu com a cabeça, sua expressão séria. Ele então perguntou: o esquecimento é exclusivo do capitão? Eu pensei que era um problema causado pela sequência de sem sono. Queimar o óleo da meia-noite geralmente leva à perda de memória, mas precisamente é um sintoma exclusivo de um pesadelo. Com sonhos e realidades interligados, muitas vezes é difícil para uma pessoa diferenciar entre o que é real e o que não é. Eles precisam se lembrar do que não faz parte da realidade. Daí, eles nunca vão explicar, mas eu tenho plena certeza que o Dan, ele cheira o cachimbo dele porque é a única forma que ele consegue discernir o que é real e o que não é, né? O que é real e o que não é pesadelo. Isso eu falo desde o anime. Desde quando? Vocês que acompanham aqui desde eu fazer os reacts do anime, eu sempre falo: ele é alguém que fica entre o pesadelo, sonho, real, não real. Então ele pega o cachimbo, cheira pra saber se aquilo lá é real ou não. Porque por mais que o cheiro também possa ter no sonho, no pesadelo, o cheiro na realidade, ele tem um consenso, uma parada bem diferente, né? Uma questão bem diferente. Então é por isso que o Dan tá sempre cheirando ali o seu cachimbo pra marcar ali o que é real e o que é um sonho, né? O que é um pesadelo. Leonard quis elaborar mais, mas eles já haviam chegado à Rua Cruz de Ferro e encontraram o colecionador de cadáveres Free, esperando por eles na estação de carruagens públicas. Free usava um chapéu preto redondo e um blusão de cor semelhante com uma pasta de couro na mão. Ele estava tão pálido que fez Clem suspeitar que iria desmaiar a qualquer momento. Sua aura gelada fez com que todos os outros que esperavam pela carruagem mantivessem distância dele. Depois de acenar um para o outro, os 3 se agruparam silenciosamente e passaram pela
padaria Smirry, antes de virar na rua inferior da Rua Cruz de Ferro. Eles foram imediatamente confrontados com o barulho. Os comerciantes que vendiam sopa de mariscos, peixe grelhado, cerveja de gengibre e frutas gritavam histericamente por atenção, fazendo com que os pedestres reduzissem a velocidade involuntariamente. Já passava um pouco das 5. As pessoas estavam voltando para a Rua Cruz de Ferro e as laterais das ruas estavam ficando lotadas. Algumas crianças se misturavam à multidão, observando tudo com frieza, concentrando sua atenção nos bolsos dos pedestres. Clan frequentemente vinha aqui para comer comida caseira barata e estava familiarizado com as ruas, especialmente porque ele havia morado em um apartamento próximo no passado. Ele lembrou ao grupo: cuidado com os ladrões. Leonard sorriu. Você não precisa se importar com eles. Ele vestiu a camisa e ajustou o coldre da arma, revelando o revólver. De repente, todos os olhares fixos neles se desviaram. Os pedestres ao redor abriram caminho instintivamente. Clan congelou por um momento, então alcançou Leonard e Free com passos largos. Ele baixou a cabeça, tentando muito evitar ser notado por alguém que ele conhecia. É interessante, né? Porque quando você tem um porte de arma, a pessoa que vem pra cima de você, né, o ladrão que vem pra cima de você, ele tem o viés da dúvida. Agora, quando você não tem, ele tem o viés da certeza. Então, tipo assim, você vê que o pessoal até baixa a cabeça, vai embora, sai de lado, sai de perto, pra que não tem questão sobre ladrão, né? É uma questão problemática, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, mostra como que uma arma pode ajudar no quesito de segurança, né, de proteção também, mas ao mesmo tempo leva pro outro lado, né, do perigo, né, e a gente consegue ver aqui essa situação de forma bem interessante que o Fish acaba colocando na trama. Benson e Melissa ainda tinham negócios com os vizinhos daqui, afinal não se mudaram para muito longe. Os três passaram pela área que tinha muitos vendedores ambulantes e viraram na verdadeira rua inferior da Rua Cruz de Ferro. Os pedestres aqui estavam todos vestidos com roupas velhas e esfarrapadas. Eles eram cautelosos com estranhos vestindo roupas brilhantes e bonitas. No entanto, também havia ganância em seus olhos, como abutres olhando para uma refeição, esperando para atacar a qualquer momento. Mas o revólver de Leonard evitou que qualquer acidente acontecesse. Vamos primeiro investigar a morte de ontem. Começamos com a senhora Lawes, uma senhora que ganhava vida colando caixas de fósforos. Leonard folheou suas anotações e apontou para um lugar não muito longe. Primeiro andar, número 134. Enquanto os três avançavam, crianças que brincavam nas ruas e vestidas com roupas surradas rapidamente se esconderam na esquina da estrada. Elas o observaram com os olhos cheios de curiosidade e medo. Olhe para seus braços e pernas, finos como palitos de fósforo. Leonard suspirou. Ele entrou primeiro no prédio número 134. O ar, que era uma mistura de numerosos aromas, entrou pelas narinas de Clan. Ele podia detectar vagamente o fedor de urina, suor e mofo, bem como o cheiro de carvão queimado. Clan não pôde deixar de beliscar o nariz. Ele então viu Beach Mountbatten, que estava esperando por eles. O policial Mountbatten tinha um bigode amarelo acastanhado e invejava o posto de inspetor de Leonard. Senhor, já pedi a Lawes para esperar no quarto dela, disse Beach Mountbatten, com sua voz estridente única. Ele claramente não reconheceu Clan, que agora parecia mais energizado e adequado. Tudo o que importava era bajular os três policiais à sua frente enquanto os conduzia até a família Lawes no primeiro andar. Era um apartamento simples, havia um beliche colocado na vertical dentro do quarto e uma escrivaninha cheia de cola e papel duro no lado direito. O canto da sala estava cheio de molduras para caixas de fósforo, enquanto o velho armário ficava à esquerda, servindo de espaço para guardar roupas e talheres. Um fogão, um banheiro e um pouco de carvão de madeira ocupavam os dois lados da porta, enquanto o centro da sala era ocupado por dois colchões sujos. Um homem dormia debaixo de um cobertor rasgado, sem deixar espaço para ninguém andar. É claro que nós estamos numa camada muito mais abaixo aqui do que o Clan vivia, né? A gente tem basicamente essa camada é a camada mais inferior aqui até então, né, das pessoas mais pobres de Lord of Mysteries. Depois você tem uma outra camada que é a camada onde o Clan, o Benson e a Melissa começam a trama de Lord of Mysteries, e depois agora nós estamos nessa outra camada, nessa terceira camada onde o Clan está vivendo hoje, né, nessa quase
digamos assim, já dá pra chamar de classe média baixa, né? Que é essa situação onde eles vivem. E é muito bizarro você parar pra pensar como uma simples, entre aspas, né? Como uma simples formação pode mudar a vida de alguém, né? Pode mudar a vida ali do clã. É claro que tem toda uma questão de que, claro, o clã ele trabalha para os falcões noturnos e tudo mais. Mas a própria formação dele como historiador já daria para eles, se eu não estiver enganado, 1 libra a 3 libras por semana. O que é dinheiro pra caramba ali para quem não tinha nada, né? Para quem não tinha nada. Então, tipo, eu entendo um pouco o Fish, ele destrinchar mais sobre a base econômica de Lord of Mysteries pra gente entender depois o quão difícil isso é. Só que, tipo, desde o nosso mundo, quanto também no mundo de Lord of Mysteries, a nossa vida muda pra caramba por causa da educação. No caso, por exemplo, eu não tinha dinheiro pra pagar minha faculdade, né? Não tinha condições de pagar minha faculdade. Meu pai também não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu sou o filho mais novo de 2 irmãs. Então, tipo, eu tenho 2 irmãs, mas eu. Meu pai ia pagar a faculdade de nós 3? Jamais. Então, o que que aconteceu, né? Eu tive que estudar pra caramba, me matar de estudar pra conseguir uma bolsa. Porque além disso tudo, eu já sabia que era impossível pra mim. Eu nem tentei entrar numa USP, numa Unesp. Na verdade, a Unesp eu tentei, mas a escola me deu um golpe e eu acabei não... A escola que estudava me deu um golpe e eu acabei não entrando na Unesp. Mas eu fiz as provas, estudei, quebrei cabeça, passei ali no ProUni, fiz a minha bolsa, consegui realmente o meu... Tipo, consegui um trabalho por causa da minha faculdade. Por causa desse trabalho, eu consegui pagar a faculdade. Então, uma coisa vai se encaixando na outra, né? Uma coisa vai se encaixando na outra. Então, tipo assim, falar, o LP hoje mora na Europa, tal, e tudo mais. Cara... Há 10, 12 anos atrás, eu nem sonhava com isso. É uma coisa assim de maluco, sabe? É uma parada assim de maluco. Então, estudem pra sair do lugar, né? Se você tá vivendo uma vida que você não gosta, estude. Se você tá vivendo uma vida que você gosta, continue a estudar. Eu, por acaso, tenho o meu canal, tô com o Geek Brasil aqui, mas eu continuo estudando, né? Eu gosto bastante de programar, tem as coisas que eu gosto de fazer também, de artes e tudo mais. Então, essas coisas, o meu livro, né, Que Haja Luz, né, a minha light novel Que Haja Luz também. Então, continue sempre a estudar, nunca pare de estudar, nunca mantenha o seu cérebro em off, porque a educação que vai mudar a sua história. Não tem outro caminho, não tem. Se você não nasceu rico, se você não nasceu herdeiro, a única coisa que pode mudar o seu destino é a educação. E não só o seu destino, o destino de todos os seus descendentes também. Porque provavelmente se você conseguir se formar numa faculdade, né, fazer um ensino superior, LP, mas hoje é besteira. Cara, não é. A faculdade, por mais que ainda esteja defasado em termos tecnológicos, de 10 a 15 anos, você aprende muitas coisas na faculdade e, querendo ou não, a faculdade, ela te molda, ela te muda, ela te faz ali amadurecer, te faz ter mais experiências de forma mais fácil. Então, tipo assim, é uma forma pra você continuar crescendo. Por mais que, mas eu consigo ser um designer, eu consigo ser um programador sem ter feito faculdade. Cara, vai por mim, faz a bendita da faculdade, nem que seja pra ter apenas o diploma. Porque você estudando, a sua vida, ela tem de tudo pra melhorar, ela tem de tudo assim pra mudar, pra sair de um lugar e ir de virar de ponta cabeça. É igual a minha vida, né? Morar lá no interior da minha cidade e vir parar aqui, né? Então, tipo assim, tem coisas que a gente não espera e que acontece por causa da educação, por você tomar dessa iniciativa. E a mesma coisa aconteceu com o clã, né? O Benson, ele se matava de trabalhar pra conseguir pagar uma faculdade pro clã, pra conseguir manter a faculdade do clã, pra conseguir manter ali os estudos do clã. O clã consegue ali a vaga de emprego, consegue dar uma vida melhor para os seus irmãos e eles vão vivendo de uma forma melhor, vão conseguindo ali viver de uma forma melhor. Então, tipo, a educação, ela é a base, né? Ela é a estrutura aqui para mudar as nossas vidas. Eu divaguei demais aqui, mas essa é a verdade, né? Se você quer mudar de vida, a educação com toda certeza é o principal caminho para isso.
Uma senhora estava deitada no nível mais baixo do beliche, sua pele gelada. Estava claro que ela havia perdido todos os sinais de vida. Ao lado do cadáver estava sentado um homem na casa dos 30. Ele tinha cabelos oleosos, parecia desanimado e seus olhos haviam perdido o brilho. Lawes, esses 3 policiais estão aqui para examinar o corpo e fazer perguntas, gritou Beach Mountbatten, sem se importar com o homem adormecido. O homem desanimado ergueu os olhos e perguntou surpreso: alguém já não examinou o cadáver e me questionou? Ele estava vestido com um uniforme de trabalhador azul acinzentado que tinha sinais visíveis de ter sido consertado várias vezes. Responda quando eu mandar. Por que você tem tantas perguntas? Beach Mountbatten repreendeu o homem. Depois virou-se para Leonard, Clan e Free. Oficiais, este é Lawes. A pessoa na cama é sua esposa, que também é a falecida. De acordo com a nossa análise preliminar, ela morreu de uma doença repentina. Clan e o resto foram na ponta dos pés até a beirada da cama. O nariz empinado e lábios finos de Free não revelaram nada com seu comportamento frio. Em vez disso, deu um tapinha gentil em Lawes, sinalizando para o homem abrir caminho para que ele pudesse examinar o corpo. Clan olhou para o homem adormecido e perguntou: quem é? Meu inquilino. Meu inquilino. Lawes esfregou a testa enquanto dizia: o aluguel deste quarto é de 3 soles e 10 centavos por semana. Sou apenas um trabalhador do porto. E minha mulher ganhava 2 centavos e um quarto por caixote de caixas de fósforo colado. Cada engradado tem até 130 caixas. Nós também temos um filho. Só podemos alugar o restante do espaço para outra pessoa. Cobramos apenas 1 sole por semana pelo colchão. Caramba, o maluco tem um inquilino ainda para morar dentro da casa. Que loucura, velho. Tem um inquilino que está ajudando no teatro e só volta às 22. Ele vendeu seus direitos sobre o colchão durante o dia para este homem. Ele é a pessoa que vigia o portão do teatro à noite, então ele só paga 6 centavos toda semana. Meu pai do céu, cara. O maluco, o inquilino dele aluga o colchão dele para outra pessoa. E, caraca, que loucura, velho. Ao ouvir a outra parte gaguejar enquanto explicava, Clan não pôde deixar de olhar para o caixote no canto da sala. Um caixote tinha 130 caixas de fósforos e rendia apenas 2,25 centavos, quase o custo de 2 libras de pão preto. Quantos caixotes ela conseguia administrar por dia? Leonard examinou os arredores e perguntou: sua esposa estava agindo de forma anormal antes de sua morte? Lawes, quem foram feitas perguntas semelhantes, apontou para o lado esquerdo do peito e disse: desde semana passada, bem, talvez da semana anterior. Ela disse que se sentia entupida nessa área e não conseguia recuperar o fôlego. O precursor de uma doença cardíaca? Uma morte normal? Clan interrompeu. Você viu como ela morreu? Lawes relembrou. Ela parou de trabalhar depois de pôr do sol. Velas e gás são mais caros que caixas de fósforo. Ela disse que estava muito cansada e pediu para eu conversar com as crianças e deixá-la descansar. Quando a vi novamente, ela já havia parado de respirar. Lawes não conseguiu mais esconder sua tristeza e dor quando disse isso. Clan e Leonard fizeram várias perguntas, mas não conseguiram encontrar nada antinatural sobre a morte. Depois que eles se entreolharam, Leonard disse: Sr. Lawes, por favor, espere lá fora por alguns minutos. Vamos realizar um exame minucioso do cadáver. Eu não acho que você vai querer ver isso. Tudo bem. Lawes levantou-se ansioso. Beach Mountbatten caminhou em direção ao colchão e chutou o inquilino, expulsando-o violentamente do apartamento. Ele então fechou a porta e guardou a sala do lado de fora. Então, Leonard olhou para Frien. Ela morreu de ataque cardíaco, disse Frien com certeza, retraindo as mãos. Clan pensou por um momento antes de tirar meio centavo, pretendendo fazer um julgamento rápido. O ataque cardíaco de Sra. Lawes foi devido às causas sobrenaturais? Não, isso é muito específico. A resposta pode ser enganosa. Existem fatores sobrenaturais que influenciam a morte da Sra. Lawes? Eu vou usar isso. Ele rapidamente decidiu fazer uma declaração. Enquanto recitava a declaração, Clan foi até o lado do cadáver da Sra. Lawes. Seus olhos ficaram mais escuros quando ele jogou a moeda. O som da moeda reverberou pela sala enquanto ela caía, direto na palma da mão de Clan. Dessa vez, o retrato do rei estava voltado para cima. Isso significava que havia fatores sobrenaturais influenciando a morte da Sra. Lawes. Caramba, é muito legal isso, né? Porque tudo aponta para que seja algo normal, algo natural, e aí vem algo e quebra isso, né? Tipo, pra mostrar que eles lidam com coisas que estão meio que fora do padrão, completamente fora do padrão. Bora lá, capítulo 120 de Lord of Mysteries.
Lord of Mysteries, capítulo 120, Casa de Trabalho. Existe a presença de fatores sobrenaturais? Os olhos de Clan voltaram ao normal e ele olhou para Leonard fria. Leonard riu de repente. Muito profissional e merecedor do título de vidente. Você está tentando insinuar algo? Clan murmurou em sua cabeça. Free abriu sua mala e tirou uma faca de prata e outras ferramentas. Ele fez uma pausa e perguntou. O cadáver revela que ela realmente morreu de um ataque cardíaco súbito. Você tem alguma maneira de adivinhar uma resposta mais detalhada? Clan assentiu com seriedade e disse: posso tentar combinar um ritual mediúnico e uma adivinhação por sonho. Com sorte poderei obter algo da espiritualidade remanescente da Sra. Lau. Free manteve seu estado frio e reservado. Ele deu 2 passos para trás e disse: experimente. Ele virou a cabeça de lado e olhou para Clan. De repente, suspirou sem muita flutuação em seu tom. Você está se acostumando cada vez mais com esse tipo de situação. Não é como se eu quisesse. Clan teve vontade de chorar. Ele então pegou as garrafas de orvalho puro, óleos essenciais e ervas em pó. Então rapidamente montou um ritual mediúnico. Ele cantou os honrados títulos da deusa da noite eterna no meio da parede da espiritualidade e recitou suas orações em Hermes. Logo, o vento girou em torno dele e a luz ficou mais fraca. Os olhos de Clan ficaram totalmente negros e ele repetiu a declaração. A causa da morte da Sra. Lawes. A causa da morte da Sra. Lawes. Ele entrou na Terra dos Sonhos enquanto estava de pé e viu um espírito translúcido parando ao redor do cadáver. Então ele estendeu sua mão direita ilusória para tocar a espiritualidade remanescente da Sra. Lau. Em um instante, a luz explodiu na frente dele enquanto as cenas passavam uma após a outra. Havia uma senhora magra e pálida vestida com roupas esfarrapadas, ocupada fazendo caixa de fósforo. De repente, ela fez uma pausa e segurou o peito. Ela estava falando com seus 2 filhos. Seu corpo vacilou enquanto ela ofegava por ar. Ela estava comprando pão preto quando alguém de repente deu um tapinha nela. Ela estava tendo os sintomas de um ataque cardíaco de novo e de novo. Ela estava se sentindo cansada e foi para a cama, mas nunca mais acordou. Clan observou cada detalhe, com a intenção de procurar um traço do fator sobrenatural, mas quando tudo acabou, ainda não havia obtido nenhuma pista. À medida que o borrão se estilhaçou, Clan deixou a Terra dos Sonhos e voltou à realidade. Ele dissipou a parede da espiritualidade e disse a Free os resultados, que divertiram Leonard. Não houve sintomas diretos. A maioria das cenas revelou que a Sra. Lawes teve uma doença cardíaca há muito tempo. A única cena diferente foi quando a Sra. Lawes levou um tapinha nas costas de alguém. A mão era clara e esbelta, aparentemente de uma mulher. Aqui é o lance lá da Trisha, né? Para uma família assim, eles não iriam ao médico a menos que estivessem muito doentes. Mesmo que eles fiquem na fila de um hospital de caridade gratuito, tempo não é algo que eles possam perder. Um dia sem trabalho pode significar que não haverá comida na mesa no dia seguinte. Leonard suspirou emocionado como um poeta. Free olhou para o cadáver na cama e suspirou levemente. Antes que Clan falasse, Leonard rapidamente saiu de seu estado pensativo e disse confuso: você está insinuando que o fator sobrenatural entrou em jogo quando a Sra. Lawes foi acariciada? Veio da mão esguia de uma dama ou madame? Clan assentiu e respondeu: sim, mas esta é apenas a minha interpretação. A adivinhação sempre é obscura, porque a Trisha, ela é uma bruxa, né? Então, tipo, habilidades novas através ali da sua digestão, né? A digestão não, da sua... digestão, né? Porque digeriu ali a sequência e acabou chegando ali na sequência 7, né? Se não me engano é a sequência 7, né? Que é a bruxa. A conversa, acho que é 7, deixa eu ver aqui, cadê? Caminho do assassino. Deixa eu pegar aqui o meu... Cadê? Caminho do suplicante segredo, caminho do monstro, seita da demônia, aqui, caminho do assassino, aqui. Sequência 9, assassino, instigador, a bruxa, sequência 7, exatamente. Chegou ali na sequência 7. A conversa terminou. Ele e Leonard recuaram para o outro lado da cama e permitiram que Free tirasse suas ferramentas da mala sem qualquer perturbação, para que ele pudesse fazer um exame mais aprofundado. Depois que Free terminou, eles esperaram enquanto ele empacotava suas ferramentas. Depois de limpar e cobrir o cadáver, ele se virou e disse: a morte dela foi causada por uma doença cardíaca natural. Não há dúvidas sobre isso. Ao ouvir a conclusão, Leonard andou de um lado para o outro. Ele até caminhou até o lado da porta. Parou por um bom tempo antes de dizer: é isso por enquanto.
Vamos para o asilo no Burgo Oeste, vamos ver se encontramos outras pistas. Talvez possamos ligar os dois incidentes juntos. Ok, só podemos esperar, concordou Clan, ainda cheio de perplexidade. Free pegou sua mala e enquanto pulava e caminhava, passou cuidadosamente pelos dois colchões do chão, sem pisar no cobertor de ninguém. Leonard abriu a porta e saiu primeiro da sala. Ele disse a Lawes e ao inquilino: vocês podem voltar para casa agora. Clan pensou por um momento antes de acrescentar: não tenha pressa para enterrar o corpo. Espere outro dia, pois pode haver mais um exame completo. Tudo bem, policial. Lawes curvou-se levemente e respondeu com pressa. Então, sentindo-se entorpecido e perdido, ele disse: na verdade, eu não tenho dinheiro para enterrá-la ainda. Eu tenho que economizar por mais alguns dias. Apenas mais alguns dias. Felizmente, o tempo está esfriando. Caramba, mas eu não tenho condições de enterrar, né, cara? É uma parada assim inacreditável, cara. Clan ficou chocado e perguntou: você planeja deixar o cadáver permanecer na sala por alguns dias? Lau esforçou um sorriso e respondeu: sim, felizmente o tempo ficou mais frio recentemente. Posso mover o corpo para a mesa à noite. Quando comemos, posso carregá-lo para a cama. Antes que ele terminasse o que dizer, Free interrompeu de repente: deixei dinheiro para você para o enterro ao lado de sua esposa. Depois de dizer essas palavras em absoluta calma, ele saiu do apartamento diretamente, sem se incomodar com a expressão chocada de Lawes e a gratidão que se seguiu. Clan acompanhou de perto e pensou em uma pergunta. Caramba, o Free é um personagem legal, né? É um personagem legal. Tipo, ele é realmente quieto, frio, mas é um cara bem legal, cara. Se o tempo ainda estivesse tão quente quanto junho ou julho, como Lawes lidaria com o cadáver de sua esposa? Escolha uma noite muito escura com ventos fortes, joga o cadáver no rio Tustock ou no rio Koi, ou apenas cavar um buraco e enterrá-la. Clan sabia que a lei exigia um enterro no cemitério e havia sido estabelecida há mais de 1000 anos, no final da época anterior. As 7 principais igrejas e famílias imperiais de cada país aprovaram a lei para reduzir o número de fantasmas da água, zumbis e espectros inquietos. Cada país forneceu terras gratuitas, enquanto cada igreja estava encarregada de vigiar e patrulhar. Eles cobravam apenas taxas mínimas de cremação e enterro para pagar a força de trabalho necessária. Mas, mesmo assim, os verdadeiramente pobres ainda não podiam pagar. Depois de deixar a rua inferior 134 na rua Cruz de Ferro, os 3 falcões noturnos e Beach Mountbatten se separaram. Silenciosamente, deram uma volta para o asilo próximo no Burgo Oeste. Ao se aproximarem, Clan viu uma longa fila. Era como quando as pessoas do Império loucos por comida na Terra fizeram fila para uma loja que se tornou viral na internet. O lugar estava lotado. Há cerca de 100, não, perto de 200. Ele murmurou surpreso. Ele viu que as pessoas na fila usavam roupas esfarrapadas com expressões entorpecidas. Elas apenas ocasionalmente olhavam para a porta do asilo com impaciência. Free diminuiu a velocidade e disse friamente: há um limite para o número de pobres sem teto que cada casa de trabalho aceita diariamente. Eles só podem recebê-los com base na ordem da fila. Claro, a casa de trabalho examinará e recusará a entrada daqueles que não atenderem os critérios. A recessão econômica dos últimos meses também influenciou. Leonard suspirou. Quem não conseguir pela fila vai ter que dar um jeito? Leonard perguntou inconscientemente. Eles também podem tentar a sorte nas outras casas de trabalho. Casas de trabalho diferentes têm horários de funcionamento diferentes. No entanto, cada uma tem a mesma longa fila. Algumas delas esperavam a partir das 2 da tarde. Free fez uma pausa. O resto das pessoas passa fome por um dia, então perdem a capacidade de encontrar um emprego e caem em um ciclo vicioso que leva diretamente à morte. Quem não aguenta as diversidades acaba perdendo a luta para ficar do lado bom da lei. Clan ficou em silêncio por alguns segundos antes de soltar um suspiro. Os jornais nunca publicam nada disso. Sr. Free, quase nunca o ouço falar tanto. Eu já fui um pastor em uma casa de trabalho da deusa. Nossa. Free manteve sua atitude fria. Quando os 3 chegaram à porta do asilo no Burgo Oeste, mostraram seus documentos de identidades ao porteiro, que olhava com arrogância para os pobres na fila, antes de serem conduzidos ao asilo. A casa de trabalho foi transformada de uma antiga igreja. Havia colchões e redes por todo o salão da missa. O cheiro pungente de suor misturado com o cheiro do pé de atleta permeava cada canto. Dentro e fora do salão havia muitas famílias pobres. Alguns martelavam para quebrar pedras, alguns colhiam carvalho. Ninguém estava desocupado. Para evitar que os pobres dependam muito dos asilos e se tornarem carnalhas, a lei dos pobres de 1336 impôs uma regra segundo a qual todo pobre só pode ficar
no asilo por no máximo 5 dias. Mais do que isso, será expulso. Durante os 5 dias, eles têm que fazer trabalhos braçais, como quebrar pedras ou colher carvalho. Essas são as mesmas tarefas que os criminosos na prisão fazem, explicou Freer a Clem e Leonard brevemente, sem muita emoção. Leonard abriu a boca e ninguém sabia ao certo se ele estava provocando ou explicando. Quando eles saírem deste asilo, podem ir para outro. Claro, eles podem não conseguir se mudar, que, talvez, para algumas pessoas, os pobres são como criminosos. Colher carvalho? Clem estava quieto, ele não sabia mais o que perguntar. As fibras de cordas velhas são, na verdade, um ótimo material para vedar as frestas dos barcos. Flynn parou e encostou uma marca queimada no chão. Alguns minutos depois, o diretor e pastor da casa de trabalho vieram correndo. Ambos eram homens na casa dos 40. Salus começou o fogo aqui e apenas se queimou até a morte. Leonard perguntou, apontando para a marca cinza no chão. O diretor da casa de trabalho era um homem de testa larga e protuberante. Ele examinou a área por onde o inspetor Mitchell estava apontando com olhos azuis e acenou com a cabeça em afirmação. Sim, aqui o Clem provavelmente ele vai fazer de novo ali o ritual, né? E vai ver a mesma mulher ali tocando, né? Antes disso, Salo agia de forma estranha de alguma forma? Clem perguntou. O diretor da casa de trabalhos pensou e disse: segundo a pessoa que dormia ao lado dele, Salos estava cantando: o Senhor desistiu de mim. O mundo está muito sujo. Não tenho mais nada. Coisas assim. Ele estava cheio de ressentimento e desesperança, mas ninguém esperava que ele quebrasse todas as lamparinas de querosene e acendesse uma fogueira para incendiar o local, enquanto todos dormiam. Graças a Deus, alguém descobriu a tempo e impediu seu ato perverso. Clem e Leonard então encontraram algumas pessoas que haviam dormido ao lado de Salos na noite anterior, e também encontraram o guarda que impediu a tragédia. No entanto, essas pessoas não tinham nada de novo para lhes contar. Claro, eles usaram visão espiritual, adivinhação e outros métodos para verificar se alguma das pessoas estavam mentindo ou enganando. Parece que há muito tempo que Salos teve a ideia de se vingar e se autodestruir. Parece ser um caso muito normal. Leonard esperou até que o diretor e o pastor saíssem para expressar sua opinião. Clem ponderou e disse: minha adivinhação me diz que um fator sobrenatural influenciou este caso. Vamos eliminar temporariamente o caso de incêndio de Salos, concluiu Leonard. Nesse momento, Flynn disse de repente: não, talvez haja outra possibilidade. Por exemplo, Salos agiu por instigação de outra pessoa, um Beyonder que não tomou nenhuma medida sobrenatural. Os olhos de Clem brilharam quando ele repetiu: é muito possível, como o instigador de antes. Instigador Tris, mas isso não teria nenhuma ligação com a morte da senhora Lau, pensou, franzindo levemente as sobrancelhas, né? Que eles ainda não chegaram na conclusão, né? Vão chegar na conclusão só depois, né? De que o caminho tem o assassino, o instigador e depois tem a bruxa, né? Que acaba se transformando. Bora lá, capítulo 121. Lord of Mysteries, capítulo 121, a hipótese de Leonard. Depois de ouvir os palpites de Clem e Freer, Leonard puxou seu colarinho e andou de um lado para o outro dizendo: então temos que investigar todos na casa de trabalho que entraram em contato com o Salo, bem como todos que ele encontrou depois que faliu e foi expulso de casa. É realmente muito problemático. O tempo é essencial. Vamos nos separar e fazer uma verificação superficial aqui, depois ir para a terceira morte relatada no Burgo Oeste e deixar o resto para a polícia. Tudo bem, respondeu Clem sem hesitar. Free não fez nenhuma objeção. Ele se virou para as pessoas que estavam dormindo perto de Salos na noite anterior. Clem estava prestes a encontrar alguém para questionar quando de repente viu Leonard lançando olhares para ele. Ele estava apontando para o corredor lateral da casa de trabalho com queixo. O que ele quer? Clem estava um pouco perdido. Ele agiu como se nada tivesse acontecido e caminhou pelo corredor. Depois seguiu Leonard até o corredor lateral enquanto Free estava distraído. Eles atravessaram a divisória até um canto silencioso que não tinha mais ninguém por perto. Tenho uma hipótese, disse Leonard de repente, parando em frente a uma janela quebrada. Clem olhou em volta confuso. Qual é a sua hipótese? Leonard, com seus olhos verdes, ele respondeu a uma pergunta. Se não houvesse fatores sobrenaturais, qual você acha que teria sido o resultado da senhora Lau? Clem pensou por um momento. Então ele disse solenemente: o mesmo, apenas atrasado por 1 ou 2 semanas, talvez um mês. Mas para uma família como a deles, eles só teriam ido ao médico quando ela realmente estivesse no limite. Quando seus problemas cardíacos piorassem, não haveria como ela ser salva.
E então, e quanto a Salos? Se ele não tivesse sido instigado por alguém, que tipo de fim ele teria? Leonard perguntou novamente. Clem ponderou e disse: pela descrição nas informações, Salos estava muito zangado com a sua falência e furioso porque ninguém o salvou. Acho que ele teria se vingado, mais cedo ou mais tarde, mas não nas pessoas do asilo. Ele pode ter como alvo o patrão que o levou à falência ou o funcionário do banco que confiscou sua casa. Qual seria o resultado da sua vingança? Leonard insistiu. Sem dúvida, ele já havia decidido acabar com a vida. Ele teria morrido, não importa qual fosse o resultado de sua vingança. Clem deu uma resposta afirmativa. Leonard assentiu e revelou seu sorriso irreverente característico. Então podemos concluir que a senhora Lawes e Salos eram pessoas destinadas a morrer em breve? Clem era um guerreiro do teclado experiente. Ao ouvir a pergunta, ele imediatamente teve um palpite. Você está dizendo que suas mortes foram antecipadas por alguns fatores sobrenaturais? Mas por quê? Uma descrição mais precisa seria: sua força vital foi encurtada por algum fator sobrenatural, foi roubada. E a força vital é o melhor material quando se trata de convocar deuses e diabos malignos ou conduzir maldições terríveis. Leonard sorriu ao corrigir o palpite de Clem. Invocar deuses ou diabos malignos ou conduzir maldições terríveis. Clem olhou nos olhos esmeraldas de Leonard e disse, meio em dúvida: você parece ter muita certeza disso, mas por enquanto nossa amostra de investigação está em apenas 2. Caramba, diabos malignos. É essa a tradução mesmo? Esse é o termo utilizado? Porque eu acho que entidade se encaixa melhor aqui na questão, né, de você fazer essa separação, né? E não teoricamente, claro, né, separação das suas próprias religiões por aí, mas a entidade, ela é uma característica separada, diferente. Ela não é colocada ali às vezes como um deus. Então, no mundo de Lord of Mysteries, por exemplo, você tem criaturas que querem ascender ao posto do divino, mas não são deuses. Então, tipo, diabos malignos, não sei se é algo assim que é um termo legal, né? Agora, na versão original, vocês que já foram atrás do chinês, é assim mesmo? Este é o nome? Leonard riu cinicamente. Clem, não há necessidade de fingimento entre nós. Eu vi você se libertar do controle do artefato selado 2049 e sei que você é especial. E você deve ser capaz de sentir que sou um pouco diferente dos Beyonders comuns. Seu sorriso desapareceu quando ele olhou nos olhos de Clem. Eu já disse a você que existem muitas pessoas especiais neste mundo, que sempre podem fazer coisas que os outros não podem, como você e eu. Este mundo tem uma longa história. Existem muitos itens mágicos que as pessoas desejam obter, controlar. Eles desejam se tornar as estrelas de seu próprio show. Não existem muitas pessoas assim, mas é impossível que existam apenas uma ou duas delas. Não acho que um Beyonder com seus segredos seja uma pessoa má ou um bandido perverso. Acho que nem precisamos esclarecer de onde vêm suas habilidades especiais e o que elas representam, contanto que suas ações não coloquem em perigo a mim, os Falcões Noturnos ou a cidade de Tinger. Você ainda é meu parceiro. Da mesma forma, espero que você olhe para mim com a mesma atitude. Claro, é melhor você não falar sobre isso com o superior. Esses antiquados e conservadores, sempre pensando que pessoas especiais como nós definitivamente perderão o controle, definitivamente sentirão a atração e a tentação dos deuses ou diabos do mal. Mas eu tenho mais segredos do que você possa imaginar. Clem pensou consigo mesmo. Ele disse francamente: eu compartilho os mesmos sentimentos que você. Vou apenas olhar para suas ações e seus motivos e não me importo com quão especial você é. Também tentarei investigar seus segredos. Também tentarei não investigar os seus segredos. Depois de dizer isso, ele acrescentou em seu coração: não, na verdade, eu me importo e estou muito curioso, mas estou aguentando por enquanto. Leonard pensa que ele é a estrela de um show? Que tipo de encontros ele deve e que tipo de itens mágicos ele possui? Leonard desabotoou a camisa e assentiu com uma risada. Fico feliz que tenhamos esse entendimento. Nos romances de ação, isso é chamado de encontro de dois protagonistas. As rodas da história são postas em movimento. Que sem vergonha. Clem deu um sorriso superficial. Ele sabia que a frase "as rodas da história são postas em movimento" veio do Imperador Roseli. Leonard andava de um lado para o outro rapidamente. Seus olhos verdes brilhavam enquanto ele curvava os cantos da boca. Tudo bem, vou ser honesto. Estou bastante confiante de que as vítimas dessas mortes teriam morrido nos próximos 3 meses. Mas suas mortes foram antecipadas para as últimas 2 semanas por alguém. Por alguns meios. O motivo da outra parte deve ser invocar deuses ou diabos malignos, ou conduzir uma terrível maldição em grande escala. É fácil para o culpado esconder seus
assassinato, visto que suas vítimas já davam sinais de que iriam morrer em breve. Isso não atrairia a atenção do departamento de polícia ou seria interrompido pelos falcões noturnos, punidores mandatários ou mente coletiva da maquinaria durante a fase preparatória do culpado. Clan murmurou para si mesmo e analisou o processo de pensamento de... Clan murmurou para si mesmo e analisou o processo de pensamento do culpado. Leonard sorriu e concordou. Isso mesmo. Se 3 pessoas saudáveis e normais caíssem mortas de repente, isso definitivamente chamaria a atenção e levaria a uma investigação. Então, como vamos encontrar o altar usado para o ritual? Independentemente de o culpado querer convocar um deus maligno, diabo ou conduzir uma maldição terrível, ele ou ela precisaria de um altar de sacrifício, um ritual. A força vital colhida também teria que ser armazenada em um local semelhante. Glenn escolheu acreditar em Leonard, pois ele não tinha nenhuma outra pista e era incapaz de fazer outras deduções. Não custa tentar. Leonard riu e disse: Clan, isso não está dentro do seu domínio profissional? Você não pode imaginar o que está acontecendo em torno de um altar como esse? Sem esperar que Clan respondesse, Leonard descreveu uma espessa aura de morte com o altar no centro. Não haveria nenhum ser vivo além da pessoa conduzindo o ritual em um raio de 10 metros. A temperatura ao redor seria pelo menos 5 graus abaixo da temperatura média, com um vento frio soprando continuamente, e a força vital roubada da senhora Lawes e do resto permanecerá dentro do altar, selada por uma parede de espiritualidade. Dito isso, ele olhou para Clan e brincou: Acho que você seria capaz de adivinhar aproximadamente onde estaria um altar com as seguintes qualidades. Clan franziu ligeiramente a testa e respondeu tô com dificuldade para falar. Solenemente. Desde que seja dentro da cidade de Tinger, além disso, eu precisaria de um lugar tranquilo, onde não fosse perturbado. Minha casa, por exemplo. Eu também precisaria dos pertences pessoais da Sra. Lawes e do resto também. O coração de Clan também disparou. Ele sentiu que Leonard era um pouco conhecedor demais nas artes das trevas. Sem problemas. Leonard riu. De repente, ele passou por Clan e caminhou em direção ao corredor sem dizer mais nada. Aquele homem com certeza tem um estilo único. Clan estranhou em seu coração e o seguiu. Quando Leonard encontrou Free, tomando nota seriamente, assumiu um tom sério e disse: Tenho uma hipótese e esperava que Clan a experimentasse. Que hipótese? Free perguntou, parecendo frio. Eu vou te dizer se houver um resultado. Não quero que Rosanne e o resto riam de mim. Leonard deu uma desculpa caprichosa e mudou de assunto. Free não perguntou mais nada. Ele agiu de acordo com as instruções e obteve os pertences pessoais de Salus e da Sra. Lawes na delegacia de polícia próxima. Depois encontrou seus parceiros na casa de Clan. Esperem na sala e não deixe ninguém me perturbar. Clan pegou seu relógio de bolso e olhou as horas. É quase 6 horas. Melissa pode voltar a qualquer momento. Caramba. Vai gerar uma cena bem complicada se a Melissa voltar e tiver todo mundo lá, né? Você pode confiar em nós. Leonard colocou as mãos nos quadris e andou pela sala. Free sentou-se silenciosamente no sofá. Leonard tem TDAH? Clan fez beicinho e foi para o seu quarto no segundo andar. Ele trancou a porta e selou a sala com uma parede de espiritualidade. Depois disso, ele montou um altar e pediu a ajuda da deusa, eliminando qualquer perturbação. Então, Clan escreveu uma declaração de adivinhação em um pedaço de papel. A posição do altar. Ele deu uma declaração abrangente para evitar perder qualquer informação. Agarrando o pedaço de papel e os pertences do morto, Clan deitou-se na cama. Ele primeiro imaginou a cena que Leonard descreveu. Depois recitou silenciosamente a declaração 7 vezes. Ele não tentou usar o mundo da névoa. Em primeiro lugar, porque aquele estranho e misterioso Leonard estava lá embaixo. Quem diria se ele notaria algo estranho no ritual? Em segundo lugar, sua poção de vidente estava prestes a ser completamente digerida. Era provável que a ajuda do ritual fosse suficiente para o sucesso de sua adivinhação. Clan só consideraria encontrar uma oportunidade de entrar no mundo da névoa se não obtivesse resultado.
passado. Afinal, a convocação de um deus ou diabo maligno era algo que poderia ameaçar Benson, Melissa e ele mesmo. Com a ajuda da cogitação, ele rapidamente entrou no sonho e viu uma cena nebulosa, ilusória e fragmentada. Logo depois, uma imagem flutuou diante de seus olhos. Era uma casa azul acinzentada de 2 andares, banhada pelo brilho do pôr do sol. As janelas do primeiro andar estavam bem fechadas e as cortinas escuras não tinham frestas. No entanto, elas se expandiram e se contraíram de tempos em tempos. O solo ao redor da casa era marrom escuro, mas nada crescia nele. O jardim ao redor da casa parecia coberto de sombras, dilapidado e escuro. Havia um rio fluindo silenciosamente perto da casa. Algum tempo depois, Glenn saiu do sonho, sem ter visto mais nada. A hipótese de Leonard estava correta. Onde poderia estar aquele prédio? Há muitos rios na cidade de Tingen, como Burgo Oeste, Burgo Sul-Oeste, a área do porto, a área da universidade. Ele abriu os olhos e esfregou as têmporas enquanto pensava sua expressão séria. Enquanto pensava, sua expressão séria. Essa parte ficou estranha, né? Essa parte ficou estranha, mas serviu pra gente finalizar o nosso quarteto aqui de capítulos de Lord of Mysteries, né? Mais 4 capítulos pra conta, chegamos até o capítulo 121. A gente, dependendo do resultado desse vídeo, a gente traz mais 2 capítulos ou mais 4 capítulos amanhã. Lembrando das nossas metas, o Pix vai ficar piscando aí na tela pra vocês contribuírem também, né? Se for ali algo necessário. E a gente tem as nossas metas, como eu falei, né? 5 capítulos no valor ali acumulado, 4 capítulos por R$100 por vídeo. Os capítulos podem prosseguir aqui através nas questões dos vídeos em relação a capítulos duplos, né, nesses vídeos. E aí depende de vocês, né, depende de vocês pra gente prosseguir, mas caminhamos bem, hein, caminhamos bem. Fomos do capítulo 60 até o capítulo 121 de forma bem rápida, e eu acho que a gente tá a 100 capítulos de terminar ali a primeira parte, né? Se eu não estou enganado, a primeira parte termina ali no capítulo 220, 215, não sei se é isso mesmo, né? Tipo, pra mim não faz diferença, né, saber esse ponto, né? Inclusive vocês podem até comentar qual capítulo que termina ali a primeira parte, mas o fato é que estamos lá. Estamos já começando a derradeira final aqui da primeira temporada de Lord of Mysteries. Clique aqui embaixo, continue a contribuir, continue a ajudar a gente nessa empreitada sobre a história de Clan Moritz.